da mensagem de hoje é Superando as Adversidades. E eu queria que vocês abrissem comigo em Gênesis 37, do 2 ao 8. Estou conseguindo nem abrir a Bíblia aqui, ó. A mão treme. Amém. Então, o jovem que a gente vai falar hoje é José. E ele tinha 17 anos quando essas coisas aconteceram com ele. Né? Então, a palavra fala assim, essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a respeito de seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica. Gente, dá para mudar a versão? A RA está muito complicada. Obrigada. Amava mais José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Amém? Só até aí. A história é longa, né? Acho que todo mundo conhece a história de José. E José, ele era... A história traz ele como um homem muito usado por Deus, né? Mas nesse comecinho, ele ainda estava na família dele, e ainda tinham muitas questões não resolvidas entre eles, né? O pai amava mais ele do que os outros filhos, porque ele tinha nascido da mulher que ele tinha trabalhado 14 anos para viver com ela, né? E ela tinha tido dificuldades para engravidar. E as outras mulheres que ele tinha tido conseguiram ter filhos muito antes dela. E ele foi o último filho que ele teve até aquele momento. Então, ele amava muito José, porque ele era o filho do amor da vida dele, né? Outras coisas aconteceram nesse meio tempo, mas o José nasceu, coitado, não tinha culpa de nada, né? Viveu nesse meio tempo aí esquisito, que o pai dele teve filhos com outras mulheres, que naquela época, na tradição, era permitido. Mas existia ali uma rixa entre a família, né? Entre os irmãos. E para ajudar, assim, como... né, se não bastasse o fato de José já ser o preferidinho do papai, filhinho de papai, que andava com roupinha de marca, enquanto os outros andavam meio esculhambado, né? Como se não bastasse isso, ele ainda era X9, né? Ele era aquele irmão dedo duro, que não deixava passar nada. Então, enquanto os irmãos faziam alguma coisa errada no campo, ele ia e dedurava todo mundo. Aí chegava lá na casa, o pai dava aquele tchan em todo mundo. E aí eles falavam, aquele filho da mãe do José fica contando tudo que a gente estava fazendo aqui, não dá para confiar nele, não sei o quê. Blá, blá, blá. E já não gostavam dele por causa disso. Mas aí, assim, não gostar é uma coisa, né? Aí um dia o bonito teve um sonho e falou, que ótima ideia, vou contar a todos os meus irmãos o meu lindo sonho que Deus me deu. E aí ele começa a contar que ele via que tinha todos os irmãos dele, né? A interpretação do sonho era essa, e que eles se curvavam diante dele. E os irmãos que não eram bobos nem nada, falaram assim, então que lindo, né, bonitinho, você é bem humilde, né? Muito obrigada, Deus te abençoe. E eles não conseguiam mais viver amigavelmente com ele.
Sabe quando você pega ranço daquela pessoa? Ela pode falar oi para você, não fez nada, mas você pegou ranço daquela pessoa e tudo que ela fala para você, você fica... Oi, oi, ela fala oi. Coisas assim, sabe? Os irmãos dele se tratavam assim. Mas o pai não ajudava muito nessa questão assim. Ele só guardava no coração dele e não falava nada a respeito da relação dele e dos irmãos. Até que um belo dia, vamos abrir lá em Gênesis 37, 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Então os irmãos dele estavam bem longe de onde eles costumavam ficar, estavam apacentando os rebanhos do pai dele. E ele falou: vai lá para ver se está tudo certo, né? Se os seus irmãos estão bem, se os rebanhos estão bem. Porque eram todos os filhos que estavam trabalhando ali, né? O pai tinha aquela preocupação de saber se estava todo mundo vivo, se estava todo mundo bem, se estava todo mundo comendo, se tinha perdido os rebanhos, se tinha, né, acontecido alguma coisa com as ovelhas, acontecido alguma coisa de forma geral. E aí ele se perde e quando ele consegue encontrar os irmãos dele já estavam assim no pico da raiva. Né, já estavam enfurecidos a um nível assim que já não dava mais. E aí eles viram ele e planejaram matá-lo. Mas aí eles depois decidiram que eles iam só jogar ele num poço e decidiram vendê-lo como escravo. Né? Rubem fala, não, que era mais velho, né? Não vamos matar ele, não. Vamos jogar ele no poço só. Não vamos matar ele, tá? Né? Depois a gente vê o que a gente faz com ele, meio para tentar livrar ele. Mas enquanto Rubem sai, Judá tem uma ideia genial de falar assim, eles rasgaram a roupa dele e humilharam ele. E aí quando os mercadores vieram, Judá teve a brilhante ideia de vendê-lo. Falar, se a gente fizer alguma coisa com ele, a gente não vai ganhar nada, né? Então, vamos vender ele, logo que pelo menos a gente ganha uns trocos. E aí venderam ele como escravo. Amém? Esse é só um panorama geral para começar a nossa história, caso você nunca tenha ouvido falar da história de José. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora comigo e fizessem essa oração. Amém? Senhor, eu sei que essa é uma noite que o Senhor separou para trazer luz para as trevas. Eu sei que essa é uma noite, Senhor, que o Senhor escolheu para falar através da Tua palavra para os nossos corações. Essa não é, Senhor, só a história de José, essa é a nossa história. Essa é a história que o Senhor está escrevendo nas nossas vidas. E eu oro para que o Teu Espírito tenha liberdade nessa noite. Que o Teu Espírito tenha liberdade em cada coração, Senhor, para operar libertação, para operar cura, Jesus. E para que tudo, Senhor, que esteja no escuro, venha à luz agora. E para aqueles que estão cativos, Senhor, que se sentem no fundo do poço, que se sentem traídos pelos seus irmãos, que têm feridas, Senhor, que não vieram à tona, que nessa noite eles sejam curados em nome de Jesus. Amém? Então, gente, enquanto eu for falando, eu gostaria que você desse liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Superando as adversidades, ele fala sobre coisas no nosso caráter e na nossa alma. E não são coisas fáceis de lidar. A história de José não é uma história simples, não é uma história fácil. Ele viveu coisas que muitos de nós, às vezes, vivemos também. Ele viveu a traição de irmãos, ele viveu abandono, ele viveu tantas coisas que mexeram com o psicológico dele.
E nessa noite, a minha intenção não é que você identifique um problema na sua alma só, ou que você identifique algo e fale assim, vou ir fazer terapia. Não, mas que você dê espaço para que o Espírito Santo tenha um encontro com você nessa noite, para que Ele fale ao seu coração de forma profunda e que você deixe Ele entrar naqueles cômodos que a gente normalmente costuma trancar a porta. Amém? Então, se você tiver vontade de chorar aí no seu canto, abaixa a cabeça, chora e tenha o seu tempo com Deus. Porque o Espírito Santo vai tratar dessa forma hoje. Amém? O Senhor tem liberdade para tirar as coisas do lugar nessa noite. Então, que o Senhor tire tudo que já está fora do lugar e coloque no lugar nas nossas vidas. Amém? Eu acho que quando a gente vai ficando jovem / adulto, né, a gente costuma varrer as coisas para debaixo do tapete. E não querer lidar com algumas coisas. E costuma arrumar alguns gatilhos para não ter que lidar com essas coisas e camuflar outras coisas que acontecem com a gente. Mas a intenção de Deus não é que a gente tire uma coisa e coloque outra no lugar, mas que a gente seja resolvido no Espírito. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, a ponto de os nossos traumas, os nossos medos, os nossos receios e as nossas angústias estejam todos aos pés da cruz. Amém? A primeira coisa que José teve que superar na vida dele foi o sentimento de orfandade. E aí você fala assim, Bruna, mas como assim? O pai dele não morreu. Né? Não estou entendendo esse sentimento de orfandade que você está falando. É isso que acontece com a gente quando a gente se depara, principalmente, com problemas na nossa família. Se você viveu em um lar desestruturado, ou se você viveu com pais, às vezes, que faziam coisas que não se espera de pais, e eles deram, ou de pais ausentes, ou você viveu algum tipo de trauma, normalmente, nós redirecionamos esse tipo de coisa para a nossa confiança no Senhor. Então, é muito comum, se, por exemplo, você não teve um pai presente, ou se você teve um pai abusivo com você, ou se você sofreu algum tipo de abuso, ou se você se viu em uma família onde você não podia contar com muitas coisas e você tinha que se virar. Porque, às vezes, a sua mãe trabalhava muito, seu pai trabalhava muito, para te dar o melhor. Mas você se sentiu nesse lugar em que você não podia contar com alguém. E você teve que crescer muito rápido. Normalmente, nós transferimos esse sentimento para o Senhor nosso Deus. Então, qual foi a primeira coisa que José teve que superar na vida dele? Ele teve que superar esse sentimento de orfandade. Por que que meu pai me mandou para lá? Por que que meu pai não fez alguma coisa? Ele me amava. Por que que ele não estava lá na hora que aconteceu isso da minha dor? Onde estava Deus no momento em que alguém abusou de mim? Onde estava Deus no momento em que meu pai saiu da minha casa e me deixou? Onde estava Deus na hora que eu chorei e não tinha ninguém para me consolar? Esse foi o primeiro passo que Deus teve que tratar no coração de José. Porque embora ele tivesse um pai vivo, ele foi separado do pai dele. E às vezes os nossos pecados, os nossos medos, as nossas angústias, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus, porque nós decidimos sair de perto do nosso Pai Celestial. Nós decidimos culpar ao Senhor pelas coisas que aconteceram na nossa vida e falar, eu não quero mais. Se esse Deus é um Deus de amor e Ele não me poupou disso que aconteceu, eu não quero saber dele. Então José teve que superar esse trauma que ele teve, né? Onde estava Deus nesse momento tão difícil?
né? Às vezes a gente se pergunta por que aquilo aconteceu ou se Deus não poderia ter feito isso diferente. E esse sentimento de perda de confiança, de eu vou ter que resolver tudo sozinho agora porque ninguém cuida de mim. Mas José sabia que o pai dele o amava. E o Senhor te ama. O Senhor te ama apesar daquilo que aconteceu com você. Você não é um fruto das coisas que aconteceram com você. Você é um filho de Deus. E se nessa noite você ainda tem coisas mal resolvidas dentro de você, com a sua família, o Senhor quer tocar nesses assuntos hoje. De repente você teve bons pais. Você sabe que os seus pais fizeram tudo o melhor que eles puderam fazer, mas eles não supriram a sua expectativa de mãe, de pai. Mas o Senhor, nessa noite, Ele te diz que Ele é um Pai perfeito. Ele é nosso irmão, Ele é nosso amigo, Ele é o nosso protetor, o nosso auxílio, o nosso porto seguro. Então, se você não teve uma influência positiva na sua vida, dentro da sua família, ou a sua família não era aquilo que você esperava, o Senhor diz nessa noite que Ele é tudo o que você precisa. E é nesse lugar em que você encontra cura. José tinha todas as oportunidades do mundo para se revoltar contra Deus. Ele tinha todas as razões para ficar completamente desesperançoso com relação ao futuro dele, com relação à vida dele, com relação às emoções dele, aos sentimentos dele. E eu sei que enquanto a gente vai crescendo, às vezes essas coisas se tornam um nó na nossa garganta que a gente não consegue explicar. E muitos de nós começamos a viver com crises de ansiedade, muitos de nós começamos a ter crises de pânico. É assim que essas coisas começam, porque é uma angústia dentro do nosso coração que parece que não vai cessar, que parece que eu não vou ter um futuro, eu não vou ter um amanhã, porque aquela situação não vai se resolver. Eu não posso mudar aquilo que aconteceu dentro da minha casa. Mas mesmo que você não puder resolver aquilo que aconteceu dentro da sua casa ou aquilo que aconteceu na sua vida, eu quero falar para você onde o Senhor estava nesse momento. Quando o pai de José recebeu essa notícia, que tinha acontecido tudo isso com ele, que os irmãos, né, contaram uma mentira para o pai, falaram para ele que José tinha morrido. Lá em Gênesis 40, 37 ainda, 37 e 35. Todos os seus filhos e suas filhas vieram para o consolar no caso Jacó, né, ou Israel. Ele, porém, recusou-se a ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E começou a chorar pelo filho. E ele não sabia que isso tinha acontecido, né? O pai de José não sabia que isso tinha acontecido com ele. Ele achou que o filho dele tinha morrido. Mas o Senhor diz nessa noite que Ele estava lá quando essas coisas aconteceram com você. Ele é o único que pode voltar nesse tempo que aconteceu uma coisa com você. Ele é o único que pode voltar ao passado e resolvê-lo dentro do seu coração. Bruna, isso significa que vai parar de doer? Em algum momento vai, porque o consolo do Espírito Santo é mais forte, é maior do que qualquer dor, qualquer perda, qualquer medo que a gente tenha sentido, qualquer mal que nós tenhamos vivido. E o Senhor é bom, e o Senhor é justo, e a sua misericórdia sobre nós se renova dia após dia. Então Ele é o único que pode, junto com você, conduzir o seu espírito a esse lugar onde você foi ferido e trazer cura ao seu coração. Amém? José, ele não aconteceu da noite para o dia, esse processo com ele. Ele chorou, eu imagino que ele chorou, que ele se angustiou, que ele se perguntou por que tantas coisas tinham acontecido com ele. Mas eu sei
que só um olhar do Senhor, só uma palavra do Senhor basta para as tempestades dentro de nós cessarem. Nem que seja para que elas cessem naquele momento e na noite seguinte a gente tenha que clamar de novo pela misericórdia de Deus. Nós podemos encontrar consolo todos os dias na presença do Senhor. Amém? Eu não posso prometer para vocês que o processo que vocês viveram, que marcou o coração de vocês, vai ser resolvido da noite para o dia. Mas que a cada encontro com Jesus, isso vai parar de doer um pouquinho mais. Eu posso prometer. Porque quando Ele olha para nós, as tempestades cessam. Quando Ele diz basta, o mar começa a se acalmar. Então, é isso que nós precisamos, viver dia após dia e voltar à presença do Senhor. Enquanto o Fábio falou comigo com bastante tempo de antecedência para preparar essa palavra. E adivinha, né, gente? Deus começou a tratar um negócio muito profundo no meu coração. Só poucas pessoas sabem do processo que Deus começou na minha vida. E desde então, parece que está o caos, né? Meu Deus do céu, parece aquela cena do The Chosen, que o Pedro está no meio do mar e começa a querer andar sobre as águas, e aí fala, Jesus, socorro! E aí começa a afundar. Mas Deus me deu uma visão. Eu chorava muito, e Ele vinha até a minha direção. Ele colocava a mão no meu queixo, e Ele falava assim, filha, está tudo bem. Está tudo bem, eu estou aqui. Às vezes o Senhor não vai resolver aquilo que está acontecendo na sua vida. Às vezes vai ser difícil. Mas Ele está ali. Ele nunca deixa de estar ali. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo em Apocalipse 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Eu queria que vocês focassem só na parte do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Senhor tem um plano, e o Senhor nos ama tanto, que quando Ele viu que o pecado nos separou dEle, Ele já tinha um plano. E o Cordeiro já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Então é nesse lugar onde Deus estava, no meio da sua dor. Ele já tinha sacrificado o Filho dele por você. É nesse lugar que Ele estava. No meio da sua dor, Ele já tinha preparado um Cordeiro para ter sido morto e remir você. É nesse lugar onde Ele estava. Então o Senhor não nos deixa no momento da nossa aflição. O Senhor estava lá. E embora Ele não pudesse ter parado aquilo que aconteceu, porque aquilo aconteceu, Ele estava lá. Ele estava lá com você. E eu queria que vocês abrissem lá em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes a gente decora esse versículo e fala ele como se ele fosse nada. Mas Deus deu o único Filho dele. Ele deu o único Filho dele para que a gente não morresse, mas para que a gente pudesse ter vida eterna. E essa é a boa notícia para nós. Essa é a boa notícia sobre as nossas vidas. Nós não estamos sozinhos. Nós não somos desamparados, nós temos um Pai que nos ama, que deu aquilo que Ele tinha de mais precioso para nós, que deu aquilo de mais precioso para nos redimir, para nos salvar, para nos amar, para nos tornar parte de uma família.
Então, se você não teve uma família, se você não teve a oportunidade de ter uma família saudável, ou se você teve uma família saudável, mas não era exatamente isso o que você esperava de uma família, porque a sua família talvez não foi transformada pelo poder de Deus, eu quero te dizer que o Senhor te colocou em uma família, e que o poder dele não se limita agora. Ele pode continuar transformando a sua família e a sua história. Amém? A segunda coisa só para eu terminar. Jesus conhece as nossas dores. Ele é um sumo sacerdote que não deixa de se compadecer. Porque ele também viveu dores. Ele também viveu na pele tudo que nós sentimos. Então ele sabe, ele sente tudo o que você sente, porque ele viveu e ele morreu para te dar vida. Então ele sabe, nós não temos um sumo sacerdote que não nos compadeça de nós. Em Hebreus 4, 15 e 16 fala isso, né? Se a gente puder só ler rapidinho aqui. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos no trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O Senhor tem tudo o que nós precisamos. Amém? A segunda coisa que José teve que superar foi uma dificuldade no trabalho dele. Ele superou a dificuldade do lugar onde ele estava e a posição que ele ocupava. Então, se vocês abrirem lá em Gênesis 39, do 1 ao 5, ele fala assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa quanto no campo. E a palavra fala, nos versículos adiante, que o dono dele, que ele era um escravo, o dono dele não se preocupava com nada. Ele só se preocupava em comer. Só isso. Porque o resto, tudo estava na mão de José. E tudo estava na mão de José de um jeito em que Deus prosperava ele, e ele não precisava se preocupar com nada. Então, olha isso. José era escravo, gente. Não é uma posição bonitinha, um nome bonitinho para falar que ele era auxiliar de escritório. Não. Ele era escravo. Ele não tinha direitos dentro da casa do seu senhor. Ele tinha deveres. Ele até tinha algumas oportunidades dentro da casa do seu senhor. Mas ele não tinha nada que fosse dele. Ele não tinha nenhuma vontade própria que ele pudesse executar. Ele era escravo. Mas ele fazia tudo com tanta excelência que o Senhor prosperava. Então ele foi conduzido a lugares altos. E eu vejo hoje que às vezes nós temos dificuldades no nosso trabalho. Às vezes a gente tem aquela pessoa que está sempre ali, esperando na espreita para ver o momento que você vai falhar, para ir te dedurar para o seu chefe. Você tem aquela pessoa que fica sempre tentando jogar uma fofoquinha no seu ouvido para ver se você cai. Você sempre tem aquela pessoa que está ali rodeando para ver se você está fazendo o seu trabalho direito. Ou sua dificuldade mesmo é o seu trabalho, porque o seu trabalho é um trabalho difícil, você tem que lembrar de muita coisa, seu trabalho te deixa ansioso, Mas eu quero te dizer que José, ele se comportou de uma forma excelente.
Ele poderia ser um escravo como qualquer outro escravo. Ele poderia falar, eu vou fazer qualquer coisa aqui, essas coisas não são minhas mesmo. Eu vou dar o meu mínimo, só para o meu dono não me bater. Eu vou dar o meu mínimo só para eu ficar escondidinho mesmo, vou só varrer o chão de qualquer jeito, vou só organizar os papéis de qualquer jeito, ou vou só pegar os mantimentos de qualquer jeito, vou só capinar, não sei, de qualquer jeito. Mas José não fez isso. Então, o Senhor prosperou. A palavra fala que nós temos que fazer tudo como se nós fizermos como para o Senhor. Lá em Colossenses 3:23 fala isso. Então, José, ele teve que superar essa mentalidade. Ele tinha acabado de viver um processo muito dolorido na família dele. Ele tinha acabado de ser vendido, de ser traído pelos irmãos dele. Isso poderia dar a ele uma desculpa para ele não trabalhar bem, mas ele não usou isso como desculpa. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade, nem todo dia a gente está muito bem, mas ele também teve que superar as suas emoções. Eu vejo que às vezes, como jovens no mundo, aqui não tem ninguém assim, em nome de Jesus, mas tem muitos jovens no mundo que não estão dispostos a pagar o preço. Não estão dispostos a fazer nada além daquilo que lhes foi apresentado a princípio. E são jovens que não prosperam em nada. São jovens que não prosperam em coisa nenhuma que botam a mão, porque são incompetentes. A palavra é essa, preguiçosos, reclamões, cheios de arrumar picuinha para cá e para lá. Esse tipo de pessoa não prospera. Não prospera porque não faz como faz para o Senhor. Eles não conhecem a palavra de Deus. E se em nome de Jesus existe alguém aqui que faz o seu trabalho dessa forma, que seja conduzido ao arrependimento hoje. Porque dar um bom testemunho no lugar onde nós trabalhamos é muito importante. Nós estamos falando sobre o nosso Senhor, aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que deu tudo o que tinha, aquele que nunca deixou de fazer aquilo que precisava ser feito. Jesus tinha uma profissão, sabia? Ele era carpinteiro, ele tinha a mesma profissão que o pai dele tinha. E Deus o chamou para o ministério. Mas às vezes muitos jovens acham que por causa do chamado de Deus, que um dia eu vou ser pastor, um dia eu vou ser isso, um dia eu vou ser aquilo, eu posso tratar o meu trabalho relaxadamente. E nós não podemos fazer isso. E principalmente a obra do Senhor. Porque a palavra fala, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Gente, isso é muito sério. Maldito. Então, se você não dá um bom testemunho no lugar onde você trabalha, você está fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Porque você deveria dar o melhor testemunho, você deveria ser o melhor funcionário da sua empresa. Você deveria ser a pessoa que dá um passo além, que caminha a segunda milha. Você deveria ser a pessoa que quando falam assim, precisa fazer hora extra nesse dia, você fala, eu posso. Seu chefe está tendo uma dificuldade, você vai, você pesquisa sobre aquilo, você se informa sobre aquilo, porque é esse tipo de pessoa que prospera. Vocês acham que José fazia só aquilo que precisava ser feito no trabalho dele, ou ele fazia além? E por isso o seu dono o colocou como responsável de muitas coisas que ele tinha. O único acima dele era o próprio dono da casa. Porque José se destacava em tudo o que fazia. Então nós precisamos ter ética no nosso trabalho. Mas muito mais do que ética no nosso trabalho, nós precisamos servir como nós servimos ao nosso Senhor. Não é porque eu estou com dor no dedão, porque eu estou com dor no dente, eu vou ser aquele funcionário que falta toda semana. Aquele funcionário que larga as coisas pela metade porque já deu meu horário. Aquele funcionário que não pode ver uma rodinha de conversa que está lá fofocando no meio.
Que não pode chegar alguém novo que já fica, esse aqui acho que não vai fazer certo o trabalho dele. Gente, tem coisa que não vai ser nosso trabalho. E aí, né, para testar meu coração, o Senhor também fez uma coisa no meu trabalho essa semana. Semana passada, essa semana. Muitas coisas, né? Prova, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque, olha, e o Senhor fez isso. Existem coisas que nós precisamos fazer, nos posicionar como filhos de Deus. Gente, eu sou extremamente colérica, mas eu também sou melancólica um pouquinho. Mas o meu temperamento não pode determinar o que eu faço e o que eu penso, porque eu sou filha de Deus, eu não sou meu temperamento. Amém? Então você não pode agir como se você fosse fruto do seu temperamento. Você é filho de Deus e o fruto que tem que aparecer em você é o fruto do Espírito Santo. Então você tem que agir com frutos do Espírito Santo no seu trabalho. Eu precisei falar algo que me incomodou muito, que era muito óbvio para mim. E aí eu falei, não, Deus me dá sabedoria, Deus me dá sabedoria, Deus me dá sabedoria. Porque se for por mim, eu vou chegar chutando tudo. Eu vou chegar já com os 2 pés no peito para falar com essa pessoa. E aí Deus deu sabedoria. E eu falei de forma mansa e humilde, glória a Deus. Eu não me meti em confusão dessa vez. Aleluia, livramento do Senhor. Mas é assim, gente. Eu também sou tentada nessas coisas. Eu também tenho as mesmas dificuldades que todo mundo. Gente, eu trabalho em uma escola. 97% das pessoas que trabalham lá são mulheres. E dentro da escola, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar nesse ambiente de trabalho. Tem muita fofoca. Meu ambiente de trabalho é um ambiente de muita fofoca. E é muito fácil se meter nesse tipo de coisa, porque é só uma opinião. Não, eu tenho uma opinião a respeito disso. Eu não estou fazendo nada, eu só tenho minha opinião. Estou aqui fazendo meu trabalho. E, gente, eu caio às vezes nessas coisas também, tenho que pedir perdão para Deus. Né? Porque como são saborosos os mexericos, como o Provérbios fala, né? Que delícias são os mexericos. É assim, mas nós como filhos de Deus, nós precisamos nos portar de forma diferente. José se portava de forma diferente e por isso ele brilhava. Amém? É isso. A terceira coisa que José teve que superar foi a imoralidade sexual. Amém? Vamos abrir lá em Gênesis 39, do 6 ao 10. Então José estava na casa de Potifar, né? E aí a palavra fala assim, gente. Quando a palavra fala isso, eu fico imaginando, fala assim, que, coitado de Jesus, né? Fala que não havia nele beleza ou formosura. Mas eu falo, tadinho dele, gente. Então a palavra fala isso, a palavra é tão delicada quando fala a respeito disso, né? Tinha uma mulher também que a Bíblia fala, agora eu não lembro quem que era, que fala que ela não era muito formosa, mas ela tinha olhos doces. Né? E a palavra fala assim, ó. Potifar confiou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Gente, vocês que são solteiros, glória a Deus, já casei, aleluia. Mas os casados também têm que vigiar com as conversas que tem, com as coisas que vêm. Porque o pecado está aí.
E os hormônios não se convertem. E a gente não deixa de ter hormônio porque casa, porque fica velho. Assim, só se ficar muito velho, no caso. Mas acho que aqui não é o caso de ninguém. Os hormônios não vão se converter. Não dá para você pôr a mão na sua cabeça e falar, sui! Não dá. Então, você precisa, como José, ficar longe. Corre, meu filho, corre. Fica o mais distante que você puder. Então, se você tem aquele grupo de amigo que vira e mexe, cria um grupo no WhatsApp e fica mandando aquelas fotos indecentes, se posiciona. Se posiciona como filho de Deus. Eu sei que essas coisas acontecem, principalmente no meio dos homens, mas no meio das mulheres também. Então se posiciona como filho de Deus e fala assim, eu não quero. Por que vocês estão falando essas coisas comigo? Eu sou crente. Eu não quero que vocês falem comigo dessas coisas. Isso magoa os sentimentos do meu Deus. Como eu poderia pecar contra o meu Deus desse jeito? E você vai pôr um limite. Mas o seu limite não é você ficar andando na beirada do pecado e da santidade. Porque aí já não tem santidade mais. Santidade ficou para trás, muito longe. Nós temos que correr do pecado. Correr mais longe que nós pudermos. Hoje o mundo é pornográfico. Se você sair na rua, você vê pornografia. Nos outdoors é pornográfico. Não dá para assistir um vídeo no YouTube em paz. Não dá para ouvir uma música em paz. Porque todo lugar que a gente vai, é alguém falando senta, não sei o que lá. É uma mulher com os peitos de fora. É um homem que está com uma cueca desse tamanho. Gente, não dá. Não dá. Ai, é engraçado, não sei o que. Não, isso não vai me fazer pecar. Pode ser que hoje não faça. Mas quando você está com a guarda baixa, o diabo te faz pecar. Porque daí você vai lembrar de todas as porcarias que você viu no dia. E você não se encheu do Espírito. E aí você vai querer se encher de mais porcaria. Então, esse tipo de coisa, José também teve que vencer. Gente, ele tinha 17 anos. Quando ele saiu da casa do pai dele. Quando ele foi vendido. 17. E ele era um menino bonito. A palavra fala que ele era lindo. Ele era lindo de rosto e ele era lindo de corpo. E ele era escravo, gente. Então, ele devia provavelmente fazer trabalhos braçais. Ele trabalhava com os rebanhos do pai dele. Na época, eles tinham que plantar um monte de coisa, tinham que cuidar da própria plantação. Então, ele devia ser muito bonito mesmo. Devia, gente. E ele era jovem. Você acha que ele não tinha hormônio também? Que a mulher de Potifar não devia ser bonita? O cara era mó rico. A mulher dele devia ser bonita também. Ela devia ser jovem. E todo dia ela enchia a cabeça dele. Que ela queria se deitar com ele. O que ele fazia? Ele falou assim, não, eu não posso pecar contra o meu Senhor e contra Deus. Mas ele não falou só, não, eu não posso fazer isso contra o Senhor e contra Deus. Ele nem chegava perto dela. Porque ele sabia que era uma tentação. Às vezes você que é casado também, você namora, sei lá. E aí você sabe que tem gente do seu trabalho que fica fazendo rodinha, fica falando besteira. Sai de perto, meu filho, você é crente. Sai de perto, minha filha, você é crente. As meninas que ficam falando assim, ai, aquele lá é bonito, aquele lá não sei o quê. É pecado falar que é bonito? Não, gente, a gente não é cega, né? Não é cega. Mas é pecado ficar falando um monte de coisa. Ficar olhando assim, ó, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo na pessoa. Parece que vai comer um pedaço da pessoa com o olho. Gente, você já pecou. Já pecou com o olhar. Você já fez o que não devia. Chega. No nosso meio não tem que ter espaço para isso. O Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Nós precisamos agir em santidade. Não adianta você não fazer só para que as pessoas não vejam. Então, eu estou passando lá no TikTok, estou passando no Instagram, mas eu não curto nada, porque senão minha namorada, senão minha esposa vê, senão os irmãos da igreja vê. O Espírito Santo está do seu lado. Ele está em você. E ele se entristece quando você faz essas coisas.
E aí você fala assim, Bruna, mas eu tenho essa dificuldade, essa luta dentro de mim e eu não consigo parar. Então, para você, a palavra do Senhor está lá em Tiago 5,16. Amém. Aleluia. Tá bom? Amém. Hebreus, Tiago, Tiago 5,16, fala assim, ó. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você fala assim, Bruna, desde que eu me converti, eu tenho tido esse problema. Eu tenho tido esse problema de ficar olhando pornografia. Eu tenho tido esse problema com masturbação. Eu tenho tido esse problema de cobiçar muito, de ficar falando besteira. Eu não consigo parar de ouvir essas músicas pornográficas. Então você vai procurar por ajuda, porque ninguém consegue ser crente sozinho. Nós fomos colocados em uma família, a família de Deus. E todos nós aqui, olha para o seu irmão que bonitinho, olha para o seu irmão que lindo, para a sua irmã do seu lado. Fala assim, você é um pecador. Aí fala para ele agora, eu também sou um pecador. Ninguém aqui é de ferro. Todo mundo tem as suas dificuldades. Se você caminha sozinho, você está pedindo para cair. E é muito melhor para você confessar uma tentação do que um pecado. Mas se você tem um pecado que ainda te aprisiona, você precisa da libertação de Deus. E você precisa entrar nesse processo de libertação. Se você tem um vício, não é da noite para o dia que isso vai acontecer, que você vai ser liberto. Você precisa falar, você precisa confessar. E não é confessar só, é por irmãozinho que também tem o mesmo problema que eu. Não. Procure alguém que você sabe que é maior que você. Procure alguém, procure o pastor. Procure o líder da sua célula. Fala assim, cara, eu estou com dificuldade. Eu estou com dificuldade. Eu tenho problema com masturbação. Eu tenho problema com pornografia. Eu tenho problema em ficar ouvindo essas músicas. Fala. Fala. Porque é através disso que nós recebemos cura. Nós recebemos apoio da família de Deus para não cair. Amém? Só que aí, né, um dia, coitado do José, estava lá de boa fazendo o trabalho dele. E aí, né, a mulher tentou dar o bote. Só que aí ele fugiu, mas nessa ele ficou pelado, né? E aí ela fez tudo o que fez, catou a túnica dele, ele saiu correndo e ela armou toda uma situação para ele, né? Mas aí entra no que Deus começou a tratar com ele em seguida. Gente, quando Deus me deu essa palavra, foi muito engraçado. Eu estava na célula, eu já sabia que eu queria pregar sobre José, que Deus já tinha falado comigo sobre isso. Mas eu estava na célula e aí Deus me deu os tópicos da palavra. E aí quando eu fui ler a respeito da história de José, cada capítulo encaixava com um tópico da palavra. Então, e sempre que eu lia a respeito da história de José, eu ficava assim, coitado do José, né, gente? Quando estava começando a andar a vida dele, o coitado andava um passo para frente e 5 para trás. Porque só perrengue na vida dele. Mas cada coisa que aconteceu na vida dele era uma área que o Senhor queria tratar. Que o Senhor precisava tratar na vida dele. Se eu estiver falando muito, Fábio, você me dá Você tem 10, 5, tá? E aí, outra coisa que José superou, o nosso quarto tópico, é que ele superou o orgulho. Lá em Gênesis 39, do 19 ao 20, conta a história de que depois que aconteceu
isso tudo da casa de Potifar, José foi levado à prisão. Porque, obviamente, Potifar não ficou muito feliz de ouvir falar, a mulher dele falar, que ele tinha tentado se engraçar com a mulher dele, né? E ele era escravo, gente. Você acha que ele ia poder apelar? Falar assim, não, eu não fiz nada. Faz um corpo de delito para você ver que eu não fiz nada. Pega as câmeras da casa para ver que eu não fiz nada. Não tinha essas coisas na época. Então, só tinha ele e a mulher. Quem que ele ia acreditar? Ele acreditou na mulher dele, né? Coitado, devia ter acreditado no José. Mó mentirosa a mulher. Mas foi isso que aconteceu com ele. E aí ele foi para a prisão. E aí lá na prisão, vamos ler lá em Gênesis 39, do 20 ao 23, rapidinho. Vocês não precisam abrir, eu vou ler rapidinho, tá? E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, mesmo no meio da prisão, o cara estava todo lascado, mas Deus estava dando graça para ele. Porque isso tinha sido algo que já tinha sido resolvido na vida dele. Ele já tinha superado as dificuldades da posição onde ele estava. Mas o Senhor ainda queria tratar o orgulho dele. Porque lembra que a gente leu lá no começo da história, que ele ficava contando para o pai dele a respeito dos irmãos? Que ele tinha tido o sonho e ele... Gente, desculpa, mas quando você tem um sonho de Deus, você fica, meu Deus, eu vou ser grande. Eu vou pregar às nações, eu vou ser missionário, eu vou ser pastor de multidões, aleluia. A gente fica impressionado com as promessas de Deus. Mas nós precisamos ter muito cuidado com o orgulho que pode roubar o nosso coração. Então José, ele precisava ser tratado nesse ponto. E a palavra fala que como ele cuidava dos carcereiros, como ele cuidava dos presos que estavam dentro da prisão. Um dia, 2 prisioneiros entraram na prisão e eles tiveram um sonho. E ele era tipo o governante da prisão ali. Eu não consigo imaginar essa situação porque ela é muito engraçada para mim. Né? É muito irônico que ele seja tipo responsável por tudo que estava acontecendo ali. Então ele preparava ali as coisinhas, falava, tá tudo certo, fulano, como passou a noite? Viu o sol nascer quadrado? Né? Uns negócios assim. E aí... foram esses 2 prisioneiros novos dentro da prisão, né, que era o padeiro e o copeiro do faraó. E eles tiveram um sonho, ficaram muito perturbados. Ou como o pastor Arthur gosta de falar, perturbado. Eu amo falar essa palavra. Eles ficaram muito perturbados. E José, como cuidava de todas as coisas ali, ele viu no semblante deles que eles não estavam bem. E ele foi perguntar aquilo que tinha acontecido para ele, enfim, ele interpretou o sonho e tal, e nananã, e viu aquele sonho acontecer, e glória a Deus, e teve, né, ele tinha palavra de conhecimento, palavra de sabedoria ali fluindo nos dons, oh, aleluia. Daí aconteceu tudo o que precisava acontecer, cumpriu o sonho, tal, não sei o quê, e ele ficou na prisão por mais 2 anos. Ele foi esquecido pelo copeiro. Então você imagina, José sabia que tinha sido usado por Deus, que ele não tinha feito nada com a mulher de Potifar, que ele sabia que ele estava certo em tudo que ele fez, que ele não tinha pecado contra o Senhor. Ainda assim, o Senhor teve que tratar o orgulho dele. Às vezes o Senhor faz isso conosco. Ele nos coloca em processos que a gente fala, eu não merecia passar por isso. Poxa vida, Senhor, estou fazendo tudo certo. Eu estou fazendo tudo certo, não pequei, estou andando em santidade, estou servindo no ministério, estou sendo obediente à minha mãe, ao meu pai, estou sendo bonzinho, estou dando esmola, estou fazendo trabalho social, estou não sei o quê, bibibi. E aí Deus coloca a gente nos processos em que Ele esmaga a gente. A
sensação que a gente tem é que Deus está espremendo para ver se sai alguma coisa. Mas Deus só faz isso para ver se vai sair azeite de nós. O meio que Deus tem de tratar o nosso caráter é nos colocando nos processos mais difíceis, nos lugares onde nós temos mais dificuldades na nossa vida, para ver se ao invés de crescer para cima, a gente tem força o suficiente para crescer as nossas raízes nele. O Senhor não cresce ninguém para cima. Ele não coloca ninguém em posição de destaque antes de provar o coração dessas pessoas. E é isso que ele faz com os amigos dele. Ele os coloca em processos dolorosos para provar o nosso coração e para ver se vai sair óleo de nós. Porque é isso que acontece com as melhores azeitonas. Elas são espremidas, elas são moídas para virar o azeite mais puro. É isso que o Senhor deseja fazer conosco, né? E que as nossas lutas só sejam para provar o quanto Deus é bom na nossa vida. Que as nossas lutas não nos façam desanimar, mas que elas nos façam ser mais fiéis ao Senhor. Amém? Eu tenho até que hora, Fábio? Deixa Deus me usar? Aleluia. Tá meio tarde já, né? Amém. Vou tentar dar uma enxugada. E eu quero dizer para você que se você está no meio de um processo doloroso no Senhor, a palavra para você em Jó 11:16 é: se você for fiel, é isso que vai acontecer. Esquecerás, pois, dos teus muitos sofrimentos, e haverá de recordá-los apenas como águas que passaram. Se você for fiel, é isso que Deus vai fazer. Você vai lembrar desses sofrimentos como águas que passaram. Vai passar. Vai passar. E eu não estou falando isso como alguém que está dizendo isso da boca para fora. Estou dizendo isso como alguém que também está vivendo dentro de um processo. Vai passar. Mas só passa quem permanece. Porque se você permanecer diante do Senhor, é isso que Ele vai fazer com você, é isso que Ele vai fazer com a sua vida. Se você falar, não, Senhor, eu não quero passar por esse processo, Ele vai dar uma pausa. Porque Ele é bom. Ele vai dar uma pausa. Mas o Senhor vai ter que fazer isso de novo, de outra forma em você. Em outro nível, com outras pessoas. Mas se você permanecer diante de Jesus, é isso que o Senhor vai fazer. Ele aprofunda as nossas raízes, porque árvores altas precisam de grandes raízes. Nós precisamos buscar as águas de Deus. E às vezes não, sempre. Ninguém vai ver o quanto você pagou para chegar no lugar onde você está. Ninguém vai ver as noites em claro que você vai passar. Ninguém vai ver o quanto você chorou. Talvez os seus amigos mais próximos vejam. Talvez as pessoas que você mais ama vejam. Mas as pessoas que desejam estar no seu lugar, elas não vão ver o quanto você orou, o quanto você chorou aos pés do Senhor, o quanto você sofreu, o quanto doeu em você. Mas o Senhor vê. O Senhor vê. E a palavra que o Wallace ministrou aqui é muito pertinente também, né? De 2 Coríntios 4:16. Fala: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus.
nós estamos construindo, tijolo por tijolo, a nossa casa. Nós estamos construindo diante do Senhor a nossa casa sobre a rocha. E é isso o que acontece com aqueles que se posicionam a serem filhos de Deus. Ele chama os seus filhos a andarem a níveis mais profundos. Só que de vez em quando você vai levar um caldo, aí vai vir outro caldo, e aí vai vir outro caldo, e aí vai vir outro caldo, até você aprender a surfar na onda. É isso que o Senhor faz conosco, amém? José teve que superar essas coisas. E quando os filhos dele nasceram, ele fez uma declaração que mexe comigo. Lá no versículo 50 do capítulo 37, ele fala assim, 37 não, eita Jesus, e agora? Aqui, ó. Do capítulo 41. Fala assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José. Isso depois, tá? A gente vai voltar a essa história ainda. Mas isso fala sobre o processo de quebra de orgulho que o Senhor fez com José. Fala assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Depois dele passar todo esse perrengue que ele passou, e aí ele chegou num nível mais elevado, num nível de sucesso, que os perrengues, tudo parece que tinha passado um pouco. Tudo o que ele fala a respeito dos filhos dele, os frutos que ele gerou, falaram sobre o coração dele. O Senhor tratou o meu coração e foram águas que passaram. Eu esqueci do meu sofrimento. E tudo que o Senhor fez em mim foi me prosperar. Foi isso que ele falou sobre o processo de Deus na vida dele. Eu esqueci e eu prosperei. Não porque ele tenha tido uma amnésia e ele esqueceu tudo o que aconteceu com ele, mas isso já não o feria mais. E é esse o fruto dos lábios dele. Foi isso que ele gerou nos filhos dele. Foram esses os 2 filhos que ele gerou. A penúltima coisa que eu queria falar com vocês é que José, se Deus, desse tópico, né? Se Deus não tivesse tratado o caráter de José, ele não poderia ter colocado ele numa posição tão elevada. Porque ele teria se misturado com o Egito. Ele teria chegado à posição de governador e ele teria sido mais um. Ele teria se misturado à cultura do Egito, se misturado aos costumes do Egito, se misturado ao pensamento do Egito. Mas o Senhor tratou o caráter dele e ele simplesmente não poderia esquecer o olhar de Deus e a palavra de Deus sobre ele. Então é isso o que acontece conosco quando nós vivemos verdadeiramente os processos de Deus na nossa vida. O Senhor trata o nosso caráter para que Ele marque a gente e a gente não consiga se misturar com as outras coisas, não consiga mais se misturar com o mundo, porque nós somos óleo, nós não somos água mais. E o óleo não se mistura com a água. Ele pressiona, esmaga, amassa para deixar a gente virar óleo, para que nunca mais a gente consiga esquecer que nós somos dele. José superou também a justiça própria dele. Quando ele encontrou os irmãos dele, que os irmãos dele, né, Faraó teve o sonho dele, né, lá em Gênesis 42, ele teve o sonho, no 41, né? Ele teve o sonho, ficou perturbado, e aí o copeiro lembrou do sonho,
lembrou de José, mandou chamar José. José interpretou o sonho do faraó, deu uma palavra de conhecimento para o faraó, e o faraó falou: quem poderia ser melhor do que você? Quem poderá nos defender? O Chapolin Colorado. Foi José que Deus colocou nesse lugar. Então chegou o momento da exaltação de José, colocou ele como governador do Egito, mas aí, quando José estava executando o plano dele, né, de guardar durante o período de fartura os alimentos e tal, e aí depois chegou o período da fome, os irmãos dele começaram a passar fome também, porque toda a região passou por uma fome muito severa, porque foram 7 anos de escassez. Então, quando eles começaram a passar por esse período de fome severa, os irmãos dele foram lá. E quando os irmãos dele foram pedir comida, José teve que passar por mais um processo em que o Senhor fazia superar a sua justiça própria. Ele poderia ter feito qualquer coisa, falado assim: não, morre vocês. Vocês não me venderam, não fizeram um monte de coisa, agora morram. Né? Ele poderia ter feito isso, porque ele tinha toda a autoridade para fazer isso, falar: não vende para esses, porque esses não são meus amigos. Ele poderia? Poderia, gente. Mas ele não fez, porque ele já tinha superado uma série de outras coisas antes. E ele entendeu que tudo aquilo que acontecia com ele não era por causa do mérito dele, mas porque ele servia ao Senhor. Então a sua própria justiça foi como nada. É como a palavra fala, que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante do Senhor Deus. Trapos de imundícia. A gente acha que a gente é justo. A gente acha que a gente é bom. A gente acha que a gente consegue alguma coisa. Mas a verdade é que nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E foi isso o que Deus fez na vida de José. E José deixou com que o Espírito trabalhasse na vida dele mais essa coisa da justiça própria. E quando José reencontrou os seus irmãos, e ele viu que os irmãos se arrependeram daquilo que eles tinham feito, porque ele armou todo aquele esquema para incriminar os irmãos dele, tentar salvar Benjamim, resgatar Benjamim e falar: meu Deus do céu, né? Vão fazer a mesma coisa com ele que estão fazendo comigo. Esse menino teve sorte que não morreu ainda. Vou catar ele, inventar alguma coisa assim para resgatar ele, porque vai que, né? Acontece de novo. Já fizeram com um, vão fazer com o outro. E aí quando ele foi fazer isso, Judá, que foi o que vendeu ele, se vocês se lembram, ele fala assim: como eu poderia voltar para a casa do meu pai? Meu pai vai morrer. Eu falei para ele que se eu não voltasse, ele poderia ficar com os meus filhos. Eu não quero trazer esse desgosto para o coração do meu pai. E José viu que eles tinham se arrependido. Deus fez tudo isso na vida de José. Não foi para colocar ele como governador do Egito. Deus colocou José. Deus fez tudo isso na vida de José para que Deus pudesse trazer salvação para o seu povo. Porque a palavra fala lá em Gênesis 45, no versículo 4, ele fala assim: depois que José se revelou aos seus irmãos, e ele viu que eles tinham se arrependido, José falou: para tudo, sou eu, sou José. Arrancou a peruca dele, falou: sou José, eu estou aqui, eu estou vivo. E aí eles falaram: lascou, agora lascou, estamos tudo lascado, não vai voltar. A gente achou que não ia voltar o Benjamim, não vai voltar ninguém. Lascou, não vai voltar ninguém, a gente vai morrer de fome, nosso pai vai morrer, a linhagem vai acabar. E é isso, gente, beijo, Deus abençoe. Mas não foi isso que José falou. Depois de tudo o que Deus tinha feito na vida de José, olha o que ele fala. No versículo 4 fala assim: José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então disse: sou José,
o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes e irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida de Deus, preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque vai haver fome na terra ainda 2 anos, porque já houve 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. E no versículo 14 ele fala: e lançando-se ao pescoço do seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. E José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. E depois os seus irmãos falaram com ele. O propósito da vida de Deus, do chamado de Deus nas nossas vidas, de Deus construir um caráter diante dele aprovado, não é para nós sermos bem-sucedidos. Obviamente Deus deseja usar todos os seus filhos e abençoar todos os seus filhos, porque Ele se alegra em nós. Mas o objetivo de Deus em fazer todas essas coisas é trazer salvação e reconciliação daqueles que estão perdidos para a casa do Pai. É trazer alimento, pão vivo que desce dos céus para aqueles que estão passando fome. É trazer vida de Deus àqueles que estão morrendo por aí. O propósito de Deus para usar as nossas vidas sempre foi e sempre será a restauração dos nossos irmãos. É isso que o Senhor faz, o fruto de um caráter aprovado. São corações quebrantados. As pessoas, não tem como as pessoas olharem para a vida de José e falar que não foi Deus que fez tudo o que fez. E reconhecer que Deus é grande na vida dele. Então, que na sua vida as pessoas olhem e falem: cara, impossível que não tenha sido Deus que fez isso na vida dele, na vida dela. Porque só o Senhor para ter sido tão bom. Amém? Fiquem de pé.